Clark, e aí, falando muito dessa questão da postura da defesa, e aí ele teve uma fala interessante, até postei no Twitter, no Instagram, e aí ele falou que temos um plano diferente, vocês verão domingo qual é o plano. No que diz respeito às técnicas e tudo mais, como estamos jogando na defesa. Estamos sendo mais agressivos, mas vamos nos movimentar um pouco mais. Temos caras como eu, Slayton e White que podem jogar duro e sair dos bloqueios. É isso que precisamos fazer. Sair dos bloqueios no final do dia, parar a corrida e preencher as lacunas. Enfim, é o mínimo do que a gente está falando aqui, né? Que é tentar colocar todo o potencial que tem essa DL e pressionar. Já puxando para o último tópico aqui, que é sobre a secundária, o Jarry falou muita questão sobre... A gente falou sobre pressão, sobre pressionar o Justin Fields, que vai ser importante nesse jogo. Até porque tem acho que um dado interessante, acho que foi o Wendell que trouxe no Twitter dele lá, que o Justin Fields tem 4 interceptações contra os Packers. São 2 do Jarry, que eu lembro, e que eu até estava vendo, e uma do Nixon, e a mais legal, né, pro torcedor, foi a mais legal, que foi do Russell Douglas, que virou uma pick six. E daí o Justin Fields foi tentar dar um teco, foi tentar dar um teco no Russell Douglas e acabou errando o teco, e o Russell Douglas levou a bola para casa. Eu queria saber de vocês aí, o que vocês esperam dessa secundária? Porque o Eric Stokes ainda não voltou, a gente não sabe quando que ele vai voltar ainda, vai ficar algumas semanas fora porque tá na pup list. E o que você espera, Matheus, do Nixon aí? Porque você é meio desconfiado com ele. Não, eu sou desconfiado com qualquer Nickelback depois do nosso queridíssimo Chandon Sullivan, né? Qualquer Nickelback eu sou desconfiado, né? Mas assim, o que eu vi do Nixon na pré-temporada eu gostei. Dos poucos snaps que ele teve, primeiro uma blitz de secundária que ele deu certo no primeiro jogo, né? Algumas coberturas legais ali no meio do campo. Eu acho que a posição de níquel não vai ser um fator nesse jogo, entendeu? Porque a gente tá falando do Chicago Bears, que tem assim, não tem nada que saia do níquel ali, assim, a não ser que você vá alinhar os jogadores que jogam fora para alinhar no níquel, para fazer alguma diferença e contar com o Justin Fields conectando fácil esse níquel, né? Então, assim, eu acho que não vai ser um fator, entendeu, Igor? Então, eu acho que talvez o Nixon passe desapercebido nesse jogo, de certa forma, ou até passe bem percebido se ele tiver mais propenso ali à proteção de corrida, né? Se ele for um cara mais ativo ali na proteção de corrida. Agora, tem uma preocupação minha, que assim, quem é que o cara que o Fields teve melhor química no passado? Foi o Cole Kmet, né? O Tyrande. Aqui também não bloqueia porra nenhuma, nem ele, ele e o Bob Tonian para bloquear naquela linha ali, tá ruim o negócio pro jogo corrido. Mas ele vai ser marcado ali pelo Savage, provavelmente, né? Os confrontos dele serão talvez muito mais com o Savage do que com o próprio Nixon, né? E aí o Savage vai dar conta, né? Vindo do ano ruim que ele veio, é um outro confronto pra gente observar. E aí, Ricardo, será que o Joe Barry vai parar de ser teimoso e colocar o Jarry no principal recebedor do adversário? No caso aí seria o DJ Moore, né? Porque, francamente, né, toda vez que o Jarry marcou o principal cara do adversário, ele sempre saiu bem. E aí, só para arredondar sobre a secundária, qual o teu nível de confiança com o Savage e o Ford aí? Porque até tava lembrando algumas jogadas ano passado em que o Savage tomou umas bolas nas costas do Fields.
Enfim, eu tô meio que preocupado com essa dupla de safeties, não sei você. Não, cara, preocupa porque realmente o que eu falei sobre Edge se aplica absolutamente o oposto com a posição de safety. Assim, o Packers tem muito pouco, quase nada. O Rudy Ford eu acho que é um bom jogador, mas ainda tenho muitas dúvidas com relação à capacidade dele de operar bem como titular uma temporada inteira. Né? O Rudy Ford, até chegar no Packers ano passado, era um cara que jogava basicamente em special teams, se notabilizou dessa maneira. Então eu acho que ainda é preciso ter uma maior amostragem para a gente ter um certo, digamos, conforto com ele. O Saud vai jogar a vida na NFL nesse ano. Assim, eu acho que ele já está no lucro absurdo de ter o 5º ano ativado pelo Packers, porque isso a gente lembra foi feito antes da última temporada, que é assim que é. E então o Packers ficou meio com essa bucha, porque não é uma boa opção o Savage, tipo, o Packers especificamente, porque esse 5º ano acaba saindo um pouquinho mais caro, porque ele é totalmente garantido. Então eu tenho quase certeza de que se essa opção pudesse ter sido acionada no momento posterior, o Packers não teria feito, poderia tê-lo trago de volta, por exemplo, num contrato muito mais barato de 1 ano, caso fosse ter isso, então nem isso. Mas assim, ele vai jogar a vida dele na NFL, as perspectivas futuras de um segundo contrato nesse ano. Pela estrutura da defesa, os safeties definitivamente não são as principais posições e dá para imaginar o impacto deles um pouco mais reduzido. Sobre parte tática, eu até falei bastante hoje no episódio que eu gravei com ele no Podcast BR, convido a todos para escutar. Inclusive a gente falou eu falei um pouquinho do que o Matheus falou, de que o Quay Walker de repente pode ser um cara importante para fazer quarterback spy, se essa for uma opção do coordenador de defesa e tal. E a gente falou muito sobre como o Joe Barry pode vir diferente para esse ano, né? E que isso não quer necessariamente dizer que vai ser algo positivo. E eu acho que lá vai ficar mais, para quem for ouvir, vai ficar mais fácil de entender, porque talvez ele vá rodar algo um pouco diferente. Inclusive, indo ao encontro, Igor, do que tu leu aí da entrevista do Kenny Clark sobre as techniques, sobre as responsabilidades de gap, e se ele realmente for rodar o que o Wendell principalmente fez esse trabalho, conversar com pessoas lá nos Estados Unidos, pessoas que tiveram contato próximo com ele, principalmente com o que ele trabalhou antes de chegar no Packers, disseram, a gente vai ter uma diferença, isso não quer dizer que seja necessariamente algo positivo. E assim, era até um ponto de questionamento que eu fiz pelo fato dos jogos da Precision terem todos me chamado muita atenção, todos. Os 3 jogos da pré-temporada me chamaram muita atenção, o fato do Packers ter mandado muito mais blitz do que o usual. Isso não é algo comum pro Barry, pro sistema dele, ou pelo menos o sistema que ele vinha tentando rodar no Packers, derivado da árvore do Vic Fangio, né? É um cara que... O Fangio é um cara que, bom, se podemos fazer o pass rush com 4, não precisa, e com 5 é um cara muito mais conservador nesse sentido. Só que o Barry, ele rodava meio que de uma forma até mais conservador, e assim, esse sistema do Fangio, para falar a verdade, ele é problemático quando não, ou tem sido problemático quando não é rodado pelo próprio Vic Fangio, para ser bem sincero. Sim. Uhum. Então, assim, essa questão do que vai ser, a gente vai ter o termômetro mesmo nesse primeiro jogo, porque tem muita coisa que eu inclusive fiz esse questionamento, isso vai ser só para pré-temporada? Será que é algo mais simples e mais agressivo pelo fato de ser pré-temporada, pelo fato de ser jogadores segunda e terceira unidade que estão se enfrentando? Então vamos ver se isso vai ser um padrão ou não, né, a ser seguido. Mas assim, é óbvio que a posição de safety ela é mais fraca, ela tem pontos de interrogação, mas eu acho que dá para, isso tudo que eu falei, que eu conversei, eu acho que é para dizer que dá para esse impacto ser um pouquinho maquiado, um pouquinho reduzido, dependendo de como for rodar a defesa, principalmente pelo fato de tu ter ótimos corners, né? De tu ter opções para fazer um pass rush de qualidade. Né? Uhum. Se tu conseguir apressar, e aí para mim não importa se vai ser com 4, com 5, com 6, se vai ser com blitz, se vai ser... enfim, se tu conseguir apressar o passo, tudo fica mais fácil. E com os corners que tu tem, principalmente imaginando um cenário que o Stokes
e obviamente o Stokes vai voltar ao longo dessa temporada, a gente só não sabe quando, né, mas em princípio fica fora dos primeiros 4 jogos na PUP, fica muito interessante, porque o Keishon Nixon é outro cara que eu também tenho uma desconfiançazinha, mas foi bem, né, na pouca amostra que a gente tem dele no slot, no níquel. Os linebackers, eu espero, eu acho que faz muita diferença o Devonta Campbell em campo, muita mesmo, em campo e bem, né, porque assim, ano passado, além não só dele ter machucado, ele esteve um pouco mal, principalmente comparado ao ano anterior. Então, assim, dá para reduzir esse impacto, digamos, do que a gente tem de dúvida, principalmente quando tem um cara como o Jair Alexander, um cara que, assim, não é espetacular, mas é muito bom como o Rasul Douglas, é um cara seguro. E eu tô bem curioso para quando o Stokes voltar, o que é que vão fazer com ele, porque o Stokes nunca foi esse cara de níquel, e era um cara que vinha tendo extrema dificuldade para jogar na zona lá do Joe Barry, é um cara que ele vinha sendo um dos piores da defesa, até se machucar, justamente porque estava mostrando muita dificuldade de entendimento, de compreensão da zona, de como marcar. Então, assim, eu estou bem curioso para como vai ficar a formatação dessa secundária com o retorno do Stokes e o que eles vão fazer, porque ele já disse, por exemplo, que o Rasul, e eu concordo com isso, que o Rasul é um outside corner e de confiança, que vai bem, eu concordo, essa questão dessa história de mexer com safety, eu acho que de repente convertido para safety, eu acho que seria uma invenção muito grande nesse momento. E, assim, as peças, acho que a gente, apesar dessas deficiências, a gente dá para dar uma maquiada boa aí na secundária. Sim, enfim, vamos ver, né? Porque eu não quero falar, mas enfim, não é porque eu sou clubista, mas eu acho que o Jarry ali, ele tá ali entre o top 5 dos melhores corners da liga. Há uma discussão, até abriu uma discussão no Twitter para saber quem que é o primeiro, e dele tem uma galera aí que falou que é o Jarry, mas enfim, eu acho que o Jarry nessa secundária eu acho que é uma peça fundamental. E vamos ver com que sai o desempenho dele contra o Fields aí, que teve 2 interceptações quando encarou o QB do Bears.